Olá, amados irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez para meditarmos o Evangelho de hoje, Mateus 20, capítulos de 1 a 16, desta quarta-feira, 17 de agosto. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. Lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo a meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, vemos que este Evangelho é uma nota explicativa da passagem do jovem rico, na qual, nesta semana, já o meditamos. Tanto o episódio do jovem rico quanto a parábola que ouvimos hoje terminam com uma máxima que emoldura a parábola em questão. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa máxima de Jesus revela o sentido da parábola. Na comunidade cristã, os últimos devem ser considerados como os primeiros, pois esta é a perspectiva do reino e do juízo divino. Os primeiros, aqueles que se pensam maiores e privilegiados, não tomem para si atitudes excludentes, exclusivistas e discriminatórias. Pois no dia do juízo, as lógicas e os pensamentos mundanos serão anulados, revogados e invertidos. Esta parábola, esta passagem hoje manifesta também a bondade e a misericórdia divina de Deus, que transborda sobre cada um de nós. Deus acolhe a todos os que se convertem com coração verdadeiro, independente do momento da vida, independentemente da circunstância, em que receberem em seu coração o Evangelho.
Quem se abre ao amor de Deus recebe, igualmente como recompensa, a graça de ser amado infinitamente por Ele. Ser amado e acolhido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, em vossas casas, com as vossas famílias, vos abençoando sempre. Deus abençoe. Amém.